Pronto. Tá no ar. Bom, boa noite, pessoal que vai acompanhar o nosso hangout aqui do Universo Acionalista. A gente vai abordar um tema bastante polêmico, a picaretagem quântica. A gente vai explicar para vocês o que é e o que não é realmente ciência dentro do mundo da mecânica quântica, da física quântica. E meu nome é Douglas Rodrigues, para quem não conhece, sou fundador do Universo Acionalista, atualmente com uma incerteza sobre o meu futuro na UFSCar. E agora os outros participantes também vão se apresentar. Pode começar pelo Guilherme, do Michio. Boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme, para quem não me conhece, para quem me conhece também. Eu sou blogueiro do canal Procrastinamento Produtivo e sou veterano do Douglas. Tenho esse prazer. Bom, é isso aí. Sou formando em Física, devo me formar agora no meio do ano. E são essas as minhas qualificações para discutir esse assunto. Marcelo. Oi, galera. Eu sou o Marcelo Vargas. Eu sou graduado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também fiz o mestrado também na UFRJ e atualmente eu sou doutorando na UFRJ. Recentemente me tornei gerador de conteúdo, e do Universo Racionalista. E é isso aí. Tiago. Bom, eu sou o Thiago, eu estou terminando mestrado em Física e sou dono do Physics Act, estou fechando aquela página, aquele blog, porque não condiz mais com a minha realidade, e sou atualmente dono do Simetria de Gauge. Já escrevi bastante sobre esse assunto, já fui xingado bastante por escrever sobre esse assunto, e é isso. Está razoavelmente dentro da minha área de pesquisa. Eu trabalho com teoria quântica de campos, teoria clássica de campos também. Então eu sei um pouquinho sobre o assunto para poder falar sobre ele. É isso. Bom, o primeiro tema que será debatido aqui é um esboço sobre os aspectos históricos envolvendo a quântica. Quer começar, Marcelo? Bom, eu chamei com essa questão dos históricos, justamente para vamos começar chamando a atenção de que a quântica não foi a única parte da física que durante a história ela foi apoderada ou usurpada, como o Thiago disse, de maneira errada pelas pseudociências. No século XVIII, quando surgiu o espiritismo, que ele apareceu como para tentar ser uma ciência para explicar manifestações espirituais, supostas manifestações espirituais, principalmente as manifestações físicas. Eles se apoderaram, os teóricos do espiritismo se apoderaram do magnetismo, dos termos do magnetismo físico, para tentar justificar suas teorias. E o que chamava a atenção, e o que fez, eles se apoderarem do magnetismo, foi porque o magnetismo seria uma interação à distância. Eles precisavam de uma interação, esse tipo de interação para descrever os fenômenos a qual eles estavam dispostos a descrever. Então, baseado nisso, eu convido o pessoal aí para a gente pensar aí quais são, na verdade a gente já fez uma lista aí, a gente pode discutir essa lista, quais são os aspectos da mecânica quântica que a torna tão, digamos, desejada pelos pseudocientistas de ser usada para justificar toda a sua conversa. Só queria fazer um adendo aí na parte histórica, que não somente características assim, diretas do eletromagnetismo, como campos eletromagnéticos e tal, mas também foi se apropriado do éter em si, do que antigamente era o éter, do que era considerado como éter científico, e aquilo automaticamente já foi passado como sendo já foi absorvido pelo espiritismo como um caráter totalmente religioso, como o éter. E estranhamente depois disso o éter caiu em desuso. A gente conseguiu mostrar que o éter
não existe, mas os espíritos não avisaram ninguém que ele não existia desde o começo, né? Mas tudo bem, não é sobre esse o ponto. Mas então, o que a gente, a princípio, né, o interessante de se notar é que não é a primeira vez que isso acontece, sem dúvida alguma não será a última vez. Depois que a gente conseguiu desossar o eletromagnetismo e a gente viu que não existia lá muitos mistérios sobrenaturais nele, foi a vez do surgimento da quântica, né? Ela, por sua vez, já parecia mais complicada de se entender, então acabou sendo um prato cheio para que você utilizasse nossa suposta ignorância no assunto para que pudesse ser abordado no âmbito religioso, no âmbito de seitas e pensamentos místicos. Só chamar a atenção também que até hoje o magnetismo... Vocês chegaram a ver... Que até hoje o magnetismo ele também é apoderado, né? Sim, há vários resquícios dele, né, na verdade. Ele não foi, vamos dizer assim, ele não foi descartado. Ele só perdeu a popularidade, né? Hoje em dia, coisas eletromagnéticas não são legais como quânticas. Perdeu o charme. Acho que quem foi o cara que acho que viu o potencial em botar quântica no nome das coisas e relacionar isso ao misticismo foi o Frijol Capra, né, na década de 70, que escreveu o Tal da Física. Foi de lá pra cá que o movimento ganhou força pra caramba e teve a popularidade que se vê hoje em dia. Popularidade não no meio acadêmico, né? Popularidade fora do meio acadêmico. Não, principalmente por seitas esotéricas, seitas religiosas que adoram, tipo, não apenas abraçar uma ideia, mas abraçar várias, tipo, não ser aberto apenas a um conceito, por exemplo, de natureza, como o mundo natural, mas também abraçar o transcendente e extrapolar todos os limites até do bom senso, vamos dizer assim. E aí entra aquele ponto, né? Se você fala que cientificamente as coisas não são assim, você é quem? Você é o cara que é materialista, que é arrogante, que é isso, que é aquilo, infelizmente. Né? Não, por exemplo, o mais engraçado é o próprio Emmett, que ele critica a ciência por falar que ela é materialista, ela não se propõe a estudar fenômenos transcendentes. Aliás, eu não sei nem como seria possível fazer uma investigação empírica disso, não sei como analisar isso, aliás, mas ele, ao criticar esse conceito, ele mesmo abraça alguns conceitos científicos para tentar sustentar suas crenças, suas posições, assim, que de científico não tem praticamente nada. Então, Douglas, o que acontece é o seguinte, tem um uso egoísta. Então, exatamente, é um uso egoísta, cara, um uso egoísta da ciência, porque é o seguinte, ela é boa, enquanto você pode chegar a uma pessoa e falar assim, tudo isso que eu te falei aqui é provado cientificamente. Aí você chega pro cara e fala assim, não é assim que funciona, mas a sua ciência não sabe tudo. Então, tipo, a ciência era boa até o momento que provável que ele falava. Depois, com muita discordância, a ciência não sabe tudo. Esse método científico egoísta, ultrapassado, que não contempla as novidades que temos de mais novo. Sempre assim. Cara, ou pior mesmo, né? Tipo, a sua ciência é burra, é atrasada. Ela só é atrasada quando ela discorda das pessoas. Quando ela corrobora, ela é uma maravilha, cara. O curioso é que, assim, quando você critica o materialismo do método científico, você está justamente criticando o que torna esse método confiável. Então, se você está querendo apoio científico, é justamente porque é um conhecimento muito sólido, construído muito sólido, tem muito apoio, né? As pessoas elas depositam muita confiança, mas elas depositam muita confiança porque o método é muito rigoroso, muito exigente, e ele é muito exigente porque ele segue esse tipo de critério. Pois é, cara, mas infelizmente o que a gente está se propondo a debater aqui, ele sai do âmbito científico, profissional, ele acaba caindo no âmbito da crença das pessoas. E, como vocês sabem, se entra no âmbito da crença das pessoas, infelizmente sai do ponto racional. Então é aquele ponto em que a gente tem que pegar a nossa profissão e debater com os pensamentos religiosos de outras pessoas, que infelizmente esses místicos, tipo a Mítico Slam faz, é jogar a gente numa fria enorme, né, cara? Se a gente fala que eles estão errados, estão enganando pessoas, essas pessoas estão sendo enganadas e vêm pra cima da gente. Eu lembro, até hoje, cara, um professor da USP, o Victor Riveles, não sei se vocês conhecem ele, ele tem, ou tinha um blog que chamava, acho que é
Sun Over the Histories, um negócio assim. E ele chegou a abordar uma vez que o livro O Segredo estava vindo para o Brasil e que o livro era uma picaretagem, que nada do que era falado lá sobre física era verdade. Aí você ia ver nos comentários, cara, o que tinha de pessoa ali que não sabia o que era física e estava falando que ele não sabia o que estava falando, era incrível, era vergonhoso, cara. Você tinha muitas e muitas pessoas ali que tinham no máximo ensino médio completo e falavam que um professor que dedicou sua vida ao estudo da física não sabia o que estava falando em relação à própria física, porque aquilo ia de encontro à fé dela. Então, a gente aqui nesse ponto, para falar desse assunto, a gente está suscetível a ser atacado pela fé das pessoas e não pela racionalidade. Então, eu não espero coisas boas. Cara, eu já... Eu parei de ouvir o Marcelo. Vocês estão me ouvindo? Acho que o Marcelo caiu. Eu já fui umas poucas... Caiu, não. Marcelo, saiu o som. Caiu de novo. Repete aí. Alô? Estão ouvindo? Diga. Agora estabilizou. Pode repetir. Porque eu esbarrei aqui no off. Bom, eu já tive algumas poucas discussões assim que tiveram as pessoas que foram agressivas, justamente porque essa questão que você está tocando numa crença delas. Mas o que eu digo é o seguinte, a pessoa pode ter a crença que ela quiser, a pessoa pode acreditar no que ela quiser, ela pode até acreditar que possa existir uma ciência que vai tratar do espiritual, que vai tratar do místico, etc. Mas essa ciência não é a física quântica. Elas estão se apoderando de algo que não lhes pertence, digamos assim, para corroborar suas ideias. Se elas estão certas, se elas estão erradas, as ideias em si é uma história, mas elas não vão ser explicadas pela física quântica. As pessoas pegam os conceitos da física quântica e extrapolam ela, os conceitos qualitativos, e extrapolam para coisas completamente nada a ver, porque o conceito da física quântica ela só vai caber naquele regime, né, que é dos objetos que têm dualidade partícula-onda e eles estão em escala subatômica. Além disso, física quântica não fala nada. Então, Marcelo, um outro ponto também que é complicado é que é o seguinte, automaticamente as pessoas pensam assim, a física quântica, a primeira coisa que vem na cabeça é o famoso jargão do Amit Goswami, é a física das possibilidades, né, que ele fala. Que física quântica você pode tudo, que é um lugar que qualquer coisa que você pode imaginar pode acontecer. Só que, na verdade, o que acontece é totalmente o oposto, né? Que quantizar alguma coisa automaticamente significa restringir mais ainda o valor que ela pode assumir. Quantizar o momento angular, quantizar a energia, significa que se antigamente, na parte clássica, ela poderia assumir N valores, agora ela pode assumir menos valores que antes. Então, o que a gente faz é colocar mais regra na brincadeira ainda. E não deixar a coisa na casa da mãe Joana. Mas não, o que é vendido de fora, que é para dar embasamento porque eles acreditam, é justamente que você pode tudo na mecânica quântica. E eu gostaria muito de saber de onde que eles tiraram isso. E são caras tipo o Goswami mesmo, que você vai ver ter um currículo invejável, que foi professor de Harvard, tem livro de mecânica quântica aí, que é 90% sério, dá até para usar na graduação em alguma coisa, chegar e falar uma coisa dessa. A única coisa que você pode ver é que ou o cara faz isso por má fé ou ele não doidou, cara. E aí, vamos dar o próximo passo aqui, ó. Os termos que foram usurpados da ciência. Então, beleza, vai. Emaranhamento, então. Quer começar, Marcelo? Emaranhamento Emaranhamento? Bom, o emaranhamento, não quer deixar isso por último, não, que esse aí geralmente é o que acho que vai dar mais pano para manga, né? Qual que você acha melhor, então, abordar? Princípio da incerteza, não, que aí já começa falando desse negócio que o Thiago acabou de falar, que dizem que é a física das possibilidades. Demorou. Manda ver então, começa aí com princípio da incerteza. Certeza. Aí eu falo sobre colapso da função de onda, pode ser? Intimamente com a questão das medidas, né? Que existem grandezas físicas das partículas, tipo Travou aí, cara. Travou. O Marcelo travou bonito, hein? Congelou no instante aí, ó. Pô.
Bom, foi o seguinte, então, vou atrapalhar o Marcelo aí e vou falar sobre o colapso da função de onda, então, pode ser? Vai, então. Vai em frente. Bom, é o seguinte, eu acho que dos pontos que a gente pega em todos os lugares, cara, acho que é de lei você ouvir falar que o observador colapsa a onda. O que é o observador colapsa a onda? Significa o seguinte, quando a gente trabalha com mecânica quântica, automaticamente a gente está trabalhando com distribuições estatísticas de posição de partícula no tempo. Distribuição estatística, automaticamente a gente já fala que ela não, antes da medida, ela não está em um lugar específico. A gente pode simplesmente falar que ela está distribuída sobre toda uma região. Então, se eu quero um elétron, eu tenho uma função que descreve a posição dele no tempo, por exemplo, e essa função me dá todos os locais que esse elétron pode estar. Não apenas um único local, como acontece na mecânica clássica. Então, o que acontece? Antes da medição, eu não posso afirmar, o elétron está no ponto X determinado. Não, eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer é, eu meço o elétron e descubro que o elétron está em tal região. Assim que aquele elétron está em tal região, toda aquela função de onda que descrevia todas as regiões que ele poderia estar, colapsa para um ponto só. E esse colapso para um ponto só, que é a localização exata do elétron, que só vai existir depois da medida, é o que chamamos de colapso da função de onda. Com a interpretação de Copenhague, no princípio da mecânica quântica, quando a gente estava tentando entender o que acontecia nesse fenômeno, que era novo, porque na mecânica clássica não é assim que funciona, eles deram a explicação que o observador, a pessoa que media esse colapso da função de onda, ou seja, media a posição do elétron, era quem fazia o elétron colapsar e estar em um determinado lugar. Então, o que aconteceu? Essa ideia foi trazida para o mundo real. Somos nós que olhamos para as coisas passam a existir porque nós olhamos. Pô, cara, isso é lindo, né? Porque, afinal de contas, é você que está fazendo as coisas existirem. Só que a física não diz nada disso. Isso é como é que eu vou dizer? Um exagero tremendo do que significa o termo. O colapsar uma função de onda nada mais é a interação de um objeto quântico, que é o elétron, com um objeto clássico, que é um aparelho de medida. Pode ser qualquer coisa, pode ser um contador Geiger, que registra a radiação eletromagnética, por exemplo. A partir do momento em que o elétron interage com um contador, que é um artefato que não tem consciência alguma, ele vai deixar as suas propriedades quânticas e passar a ter propriedades clássicas. Isso é o colapso da função de onda no sentido natural da coisa. Não é necessário que haja um observador consciente dele. Sim que haja interação entre algo quântico com algo macroscópico. Nada além disso, algo que não tem as propriedades quânticas assim de forma clara. Como um medidor qualquer. Bom, acho que é isso. Acho que se sobrar alguma dúvida, depois a gente comenta mais. Guilherme, você quer dar uma força para nós em algum desses termos aí, aproveitando que o Marcelo está nesse entra e sai? Posso, mas vamos ver. Então, bom, eu teria que falar ou de dualidade da partícula ou de princípio da incerteza, né? Porque o emaranhamento, para falar dele, teria que falar de princípio da incerteza primeiro. O que vocês preferem? Você que sabe, cara. Eu acho que o Marcelo voltou bem. Voltou aí, Marcelo? Tá vivo? Então deixa ele terminar a parte dele. Tá sem áudio. Pronto. Aí, agora deu. Só para finalizar a questão do princípio da incerteza. Não, cara. Você precisa falar tudo de novo. Você caiu no comecinho. Foi mesmo? Foi, cara. Você não falou nada. Você falou o princípio da incerteza e caiu. O princípio da incerteza está ligado ao fato de que a gente não pode... Está ligado ao fato das medidas, né? Que sempre que nós formos medir propriedades de uma partícula... Tá tudo bem, não? Tá sim, pode continuar. Ok? Alô? Dá pra continuar. Continua aí. Existem certas grandezas observáveis físicos, né, que não podem, de sistemas quânticos, que eles não podem ser medidos com precisão, com uma precisão muito baixa ao mesmo tempo. Um exemplo é a posição e o momento de uma partícula. O momento linear da partícula, a gente está tratando de uma partícula massiva, essencialmente está ligado à velocidade dela. E ele diz que o produto das incertezas da medida, a incerteza é o nosso erro na medida, né? Quando a gente faz uma medida,
a gente não mede o valor exato, a gente mede um valor dentro de uma margem de erro, né? As pessoas já conhecem aquelas margens de erro lá das pesquisas eleitorais, é mais ou menos isso, grosso modo. E existem grandezas, por exemplo, o momento e a posição, que elas não podem ser medidas ao mesmo tempo com incerteza muito baixa. Tá? Se eu meço a posição de uma partícula e eu quero diminuir a incerteza na posição, quanto mais eu diminuo essa incerteza, eu vou aumentar a incerteza na velocidade da partícula, e vice-versa. Isso essencialmente está ligado à questão das probabilidades, né? De você mede grandezas com determinadas probabilidades e está ligado às distribuições de probabilidades. Como eu disse, né? É aí que entra aquela deturpação, né? Do que, como o Thiago falou, que é a física das possibilidades. Eles pegam esse conceito da probabilidade e extrapola para dizer que tudo é possível, tudo é provável e por aí vai. O problema aqui é basicamente isso, né? A extrapolação de tudo. É você pegar um termo que nós usamos especificamente para tratar partículas subatômicas e querer aplicar eles em coisas que não tem nada a ver. E querer falar que por causa disso a mecânica quântica prova alguma coisa. Então, por exemplo, o princípio de... Cara, fugiu o nome. O princípio da incerteza, ele é aplicado para partículas. Então não tem essa de você aplicar o princípio da incerteza para sua mente, para as coisas que acontecem na sua vida, tipo, macroscopicamente, já vem coisa boa, vem coisa ruim. Isso não faz sentido nenhum, cara, nenhum. Porque, primeiro, sorte, doença, paz, amor, são coisas que não existem no âmbito material. Então, como é que você vai querer quantizar? Qual é a massa desse amor que vai vir para você? Qual é a velocidade dessa paz aí? Isso não existe, cara. O que a gente fala é de quantidade, a gente fala de quantidade mensurável. O que a gente fala é para medir, é medido, é calculado para você reproduzir em laboratório. Não é uma coisa assim que fala, partículas têm um comportamento incerto, onde você mede o momento, isso bagunça a posição, então eu vou aplicar isso no amor que eu recebo das pessoas à minha volta. Vocês conseguem ter uma sensibilidade de notar a diferença grosseira do que é um elétron para que é, sei lá, a harmonia da sua vida? Uma coisa você tangencia, a outra não. Vai lá então, Guilherme, manda ver sobre isso. O princípio da incerteza, só para pegar o gancho, ele na verdade é uma consequência direta de outro conceito que é muito empregado nessas discussões assim de esoterismo e mecânica quântica, que é a dualidade da partícula, né? Que foi uma descoberta que fizeram no início do século XX, primeiro para o fóton, mas depois para o elétron em si, de que partículas ora se comportam como onda e ondas ora se comportam como partícula. Na verdade, os dois conceitos de onda e partícula são logicamente excludentes, né? Então, assim, para você compatibilizar os dois conceitos, você teria que dizer que é algo como assim, na verdade as coisas não são nem onda nem partícula, elas são um objeto que tem uma série de propriedades, algumas dessas propriedades são de onda, outras dessas propriedades são de partícula, certo? Na prática, o elétron ele apresenta comportamentos que são tipicamente de onda e às vezes típicos de partícula. Por exemplo, se você disparar um feixe de elétrons por duas fendas, se você pegar, imagina assim, uma parede, certo? Com duas pequenas fendas estreitas. Se eu disparo um canhão de elétrons por essas fendas, se o elétron fosse partícula, se você olhasse atrás dessa parede, você deveria ver uma distribuição mais ou menos normal. É uma coisa assim, a maioria dos elétrons que passaria pela fenda acertaria o buraco que está imediatamente atrás da fenda, certo? Então você teria uma faixa branca na sua parede. Alguns poucos iriam ali para o lado, outros iriam ali para o outro, mas o que você ia ver de padrão seria basicamente uma grande faixa branca iluminando a região dos buracos dos elétrons, né? Se você fizer esse experimento com uma faixa, com uma fenda estreita o suficiente, o que você vai observar é um padrão de interferência, um padrão de difração. Esse padrão de difração, ele não pode ser explicado de nenhuma outra maneira, exceto
se o objeto em questão tiver caráter ondulatório. Aí você poderia pensar assim, falar, não, mas o problema é que você está mandando vários elétrons. Aí você pode pensar em algum modelo eletrodinâmico doido para dizer assim, as interações mútuas dos elétrons no feixe de elétrons estão provocando esse padrão. Inclusive, eu já li um trabalho onde isso é demonstrado. Demonstra-se que, classicamente, se consegue explicar esse padrão para um feixe de elétrons, apelando para o modelo clássico, certo? E, portanto, mantendo o padrão de partícula do elétron. Mas, o que acontece é que se você disparar um elétron de cada vez, não é mais um feixe, é um de cada vez, você vai observar esse mesmo padrão. E aí não tem jeito, não tem como você explicar isso através de uma suposta interferência mútua entre os elétrons, sendo que os elétrons são disparados um de cada vez. Tá? Então, essa descoberta, que é surpreendente, é que carrega a própria essência da mecânica quântica, entre elas o princípio da incerteza. O fato de você ter um princípio da incerteza na verdade, é um sintoma da sensibilidade do seu sistema. Quer dizer, quando você tenta medir uma grandeza, envolve mexer naquele sistema, envolve mandar alguma informação para ele, esse sistema vai interagir com essa informação e vai te ter uma informação de volta. O problema é que essa interação entre eles já bagunça ele, porque ele se tratando de uma partícula onda, como é o caso do elétron, ele tem um estado muito frágil. Então, um mero fato de você tentar fazer uma medida, você já bagunça ele. Então, em resumo, é isso que é a dualidade da partícula. Só que ela também é uma coisa que é válida na escala quântica. Se você tentar aplicar isso para a escala macroscópica, isso vai dar errado. Você não vai conseguir tunelar por qualquer barreira de potencial que seja, você não vai conseguir se difratar por nenhuma fenda que seja. Você poderia até ter um caráter ondulatório, mas o seu comprimento de onda seria muito pequeno, que na prática você é uma partícula. Você é um corpo extenso, você não é uma onda, entendeu? Oi? Isso cai naquela questão do colapso da função de onda, né? Porque, isso. falando assim, em termos assim, função de onda é um objeto matemático que vai descrever essa sua partícula, que tem esse caráter dual. O Guilherme falou que ele era descrito por uma onda, mas com um detalhe de que não é exatamente uma onda material, né? É uma onda de densidade de probabilidade. Então está relacionada com a probabilidade de você encontrar a partícula em determinados locais. E aí vem aquela questão que eu falei, que a probabilidade nos dá as incertezas das medidas, e aí, por consequência, nós temos, por exemplo, o princípio da incerteza e outras coisas. E eu acho que uma outra extrapolação que é boa chamar a atenção é que você falou da nossa interferência no sistema. A interferência é dada quando a gente faz uma medida de uma grandeza. E é justamente essa questão que é muito deturpada também. Principalmente naqueles documentários que foram O Segredo e o Quem Somos Nós, em que eles afirmavam que a consciência humana era capaz de afetar os sistemas quânticos, né? Teria esse caráter de interferência nos sistemas quânticos. Foi o que eu falei, inclusive a hora que você tinha caído, eu aproveitei para falar sobre o colapso da função de onda. Aí eu aproveitei para explicar que o colapso da função de onda, que representa a medição, que causa o colapso da função de onda não é a consciência do cientista que faz o experimento, mas sim a interação entre o objeto quântico com um objeto macroscópico, um objeto clássico, que no caso é um instrumento de medida. Sim. Aí, se você quiser falar mais sobre isso, fique à vontade. Eu lembro, tem uma cena... Só deixa eu acrescentar uma coisa, rapidinho. Pode falar. Até pode ser a observação de um ser humano que provoque isso, mas a questão aí a ser apontada, na verdade, é que assim, não é o fato de você, olha só, eu com a minha consciência fiz o negócio colapsar. Não nesse sentido. O que pode fazer o negócio colapsar são as interações que existem entre a partícula e você enquanto ente físico. Você como ente físico,
você é formado pela matéria que você é feito, ou seja, por todas as partículas elementares, esse tipo de coisa. Não tem nenhum momento na física quântica que, assim, agora entrou uma coisa chamada consciência, vontade, e essa coisa fez a função de onda desabar, entendeu? É isso que é importante deixar claro, não existe isso. Se fosse assim, na faculdade, lá, em todos os experimentos de física moderna que a gente fez, cada semestre que dá um resultado diferente, né? Cada semestre tem um grupo de alunos diferentes, pensando em coisas diferentes, né? Nessas horas eles costumam citar aquele experimento dos cristais de gelo lá, que ficam bonitinhos quando você fala coisas boas e fica feio quando fala coisas... Aquilo lá é mentira. Aquilo lá é uma mentira descarada. E eu escrevi Mas ainda que seja verdade, quem foi que falou que o padrão bonitinho é necessariamente bonito ou bom? Quer dizer, tá cheio de artista surrealista aí, que pinta as coisas completamente lucinéticas, que é mais bonito, entendeu? É uma associação muito não óbvia, assim, entendeu? É que é uma associação nossa de beleza, né? Tipo, simetria, que coisa bonita. É um padrão nosso. Sim, exato, mas há contestações, né? Esse que é o ponto. Sim. Só abrindo um parênteses rapidinho aí que vocês tocaram no assunto, caso alguém já fique pensando sobre isso, tem um texto na UR que eu escrevi lá, eu fui atrás dos supostos artigos científicos que embasam como pesquisa o que o fotógrafo lá, esqueci o nome dele agora, obteve dos cristais de água. Na verdade, ele mesmo diz que o treinamento dele não é de cientista, de fotógrafo, e a única compromisso que ele tem é com fotografias bonitas. E assim como todo fotógrafo, ele é designado a selecionar as fotografias bonitas. E ele mesmo disse que o trabalho dele não tem nada de científico. E um adendo é... Aquilo lá, então, é... O nome dele é Dr. Emoto, e ainda mais Emoto, ele... O Dr. Emoto... isso. E ainda ele recebeu uma proposta do desafio cético do James Randi, e ele rejeitou a proposta. E ao invés de realmente submeter suas ideias, vamos dizer assim, aos testes, se realmente isso fosse um fato, ele já estava trabalhando no novo livro dele, que ele publicou mais tarde. Só que o desafio foi removido do site. Sabe um cara também que... o desafio tá, se não me engano, no site do próprio Massaro, cara. Eu achei... Dá uma olhada depois nos links lá do texto que eu escrevi. Mas então, o diretor da Scientific American nos Estados Unidos, ele fez um desafio ao próprio Amit Goswami. Ele chegou e falou assim, não lembro onde foi porque ele publicou, mas ele desafiou o Amit Goswami, se nós realmente moldamos a realidade da forma com que o Amit Goswami diz que nós fazemos, e se a gente tem esse domínio sobre a coisa quântica da forma que ele afirma, então ele desafiou o Amit Goswami a pular de um prédio e sobreviver. O Amit Goswami nem sequer respondeu, né? Eu acho esses caras tão problemáticos, porque assim, é igual, tem outro que é famoso aí desse meio, tal do, acho que é Nassim Haramein o nome dele, alguma coisa assim, um físico indiano, né? Mas o que eu acho perigoso desses caras é que é o seguinte, eles são técnicos o bastante, porque, querendo ou não, é um defeito da nossa área, né? A área é tão técnica que se você não tiver um treinamento mínimo nela, você fica meio que sem ter como argumentar com a pessoa, entendeu? Então, no caso desse cara, por exemplo, ele tinha uma tese doida de que prótons eram buracos negros, um negócio assim. E esse negócio dos prótons serem buracos negros tinha a ver com geometria sagrada que ele propunha, que não tinha, que a dimensão só existia, enfim, é uma tese doida. Mas é o que acontece, me mandaram a tese desse cara. Se você leu a tese, eu que já estudei física, estou quase formando em física, você que está no mestrado, você que está no doutorado, você vai ver que é um bando de bobagem. O cara, por exemplo, o cara discute estabilidade de órbita fazendo assim, ele pega uma força e subtrai da outra, pega a força de atração da partícula, subtrai do potencial cinético e fala que é estável porque deu negativo, quando na verdade a discussão é bem mais complexa que isso, você não pode simplesmente fazer um menos o outro, então é estável ou não é, entendeu? Mas é só um exemplo. Só que agora, assim, se você não sabe de física... Guilherme, volta um pouquinho, cara, que você estava falando porque cortou, cara. Você teve uma... eu só estava dizendo, assim, que... o que eu estava dizendo ele argumenta de uma maneira que se você não tem treinamento em física mínimo de nível superior, assim, você pode até saber física de ensino médio,
Mas se você não tem um treinamento de física a nível de ensino superior, você não consegue perceber que ele está falando bobagem, entendeu? Então as pessoas, elas ficam intimidadas, digamos assim. Isso quer dizer, o cara vai e fala lá, olha só, seu pensamento altera a realidade, não sei o que, mas eu publiquei artigo, e ele publicou mesmo. Agora, vai ver no periódico que ele publicou, é um periódico do próprio grupo dele, uma coisa assim, entendeu? Não vale nada. Mas, e aí as pessoas ficam meio sem ter como reagir, entendeu? Uma culpa, um pouco culpa da área ser muito técnica. Uhum. E aí o cara faz meia dúzia de conta, nada a ver, e aí parece que tem um resultado, né? Não, por exemplo, uma coisa que eu pelo menos enfrentei quando eu escrevi algum Alguma artigo coisa? lá contra o Laércio e contra o documentário Quem Somos Nós, é que o pessoal que, mesmo que não sabe do que se trata a quântica, tava batendo ali na tecla assim, pô, o cara não é nem formado em física e tá querendo contestar um cara que é PhD em física quântica, que no caso eles estavam se referindo ao Hamilton. Logo você deve estar errado. Ou logo você realmente está errado. Então eu, por exemplo, eu vejo que os caras, o pessoal, acho que o próprio público leigo que segue esses caras, eles levam mesmo em conta a autoridade do cara. Não. É. Então, Douglas, eles acabam falando isso pra gente também. Por exemplo, eu tô acabando meu mestrado agora, vou começar o meu doutorado. O Marcelo já faz o doutorado, o Guilherme vai começar o mestrado e tal. Aí o cara chega e fala assim, quem vocês pensam que vocês são para falar de um cara que é pós-doutor, trabalhou em Harvard e tal. Os caras imaginam o seguinte, você tá na sua graduação, você não sabe o que esperar na pós-graduação. Você está na pós-graduação, você não sabe o que espera um pouquinho mais adiante. Por exemplo, eu estou aqui agora conversando com vocês, de repente eu entro no doutorado, sou obrigado a fazer uma disciplina escondida, que não existe na grade, que é mecânica quântica do pensamento. Eu chego lá e falo assim, meu Deus, estive errado minha vida inteira. Existe uma disciplina secreta na física, da qual ninguém fala sobre, que chama mecânica quântica do pensamento. Aí eu vou olhar que eu estou totalmente errado e a minha conclusão está totalmente certa. Além do que, esses caras, o Godzwani, o Nassim Haramein, essa galera, se você vê, pega os trabalhos de doutorado deles, com quase toda certeza, o trabalho dele não tem nada a ver com essa tese aí de mecânica quântica. Esse que é o problema. Os caras, eles, na hora de falar sério, eles entendem que eles têm que falar sério, que eles não podem vir com essas viagens, entendeu? Mas na hora de falar com o público leigo, daí os caras viajam. É igual essa tese do universo computacional, não sei se a gente até chegou a discutir isso, acho que na Sociedade Racionalista. Um cara falando que a realidade era uma simulação de um computador. Se você vê o cara que publicou aquilo, o cara é até respeitado, o pesquisador, entendeu? Só que ele publicou em periódico? Não, publicou lá no Archives, entendeu? Ou seja, o cara tanto bota a fé no que ele tá falando que não tem nem coragem de mandar publicar. Ô Guilherme, mas tem o seguinte ainda, cara. Ele publicou no Archives. Você tem que ver aqueles caras que publicam naqueles Dijkstra. Você já viu que é Archives ao contrário? Não. Aquele Dijkstra, cara. Pô, aquele Dijkstra é Archives ao contrário, significa o contrário, cara. Não tem nada que preste naquela porra. É terra fértil pra qualquer pessoa que tem uma ideia maluca e acha que pode aplicar aquilo na ciência, entendeu? Não, mas aquele ali é o agregador zoeiro, né? Não, é sério, cara. Tem pesquisadores assim segregados dos Estados Unidos que fazem até propaganda dele, cara. Ele não era zoeiro, e aquilo é triste, é sério, cara. Mas o Archive, assim, eu não sei se existe algum critério de admissão de paper ali, mas também não é lá muito rigoroso, né? É uma coisa assim. Não, existe um filtro no Archive. O Archive que torna é ele pré-print, né? parcialmente confiável. Hã? O Archive é pré-print. E várias vezes Sim, já vi. ele é pré-print, ssó que ainda existe um certo filtro. Você pode, por exemplo, botar um artigo em discussão lá, as pessoas podem não gostar dele e o autor pode ser banido do Archive. Sim, você consegue ser banido na plataforma livre. Aí essas pessoas justamente as pessoas que foram banidas do Archive são as que fazem propaganda pro Vixel, porque lá você posta qualquer coisa. Ah, entendi. Mas esse é meio raro de ser banido, né? Porque eu já vi, inclusive, casos de pessoas querendo defender pseudociência, botando artigo do Archive, e quando você via lá, o artigo tinha 30 versões diferentes, estava sendo atualizado desde 95, cara, mais de 20 anos trabalhando naquilo, nunca era aceito em tem um cara aqui do Brasil com uma dessa, né?
Mas eu acho legal até isso do Archive, porque eu acho assim, o Archive, o formato e a qualidade são minimamente acadêmicos, né? Eu nunca peguei nada no Archive assim que você olhasse e falasse, pô, esse cara não sabe nem escrever um artigo, entendeu? Mas o conteúdo não necessariamente é um conteúdo, digamos assim, não é o conteúdo ortodoxo, né? Mas até aí tudo bem, não vejo tanto problema, né? Mas assim, o que me chama a atenção é a galera que tem essas teses viajadas, eles sabem que na hora que elas são viajadas, a ponto de eles não publicarem isso é a reputação deles, entendeu? Eles publicam em lugares que não vai chamar atenção, que não compromete, enfim. É isso mesmo, os caras só resolvem tocar o foda-se, depois que eles viram que eles estão ganhando dinheiro, aí eles falam assim, não, agora eu vou largar a vida acadêmica e eu vou vender livro, porque isso dá muito mais dinheiro que ser físico. O Mitch Boswell foi assim, ele começou aos pouquinhos. Pega um livro de mecânica quântica dele, da época da carreira de físico dele, é um livro de mecânica quântica. Aí depois disso ele começou já a inserir umas coisinhas ali de pensamento esotérico, começou a fazer uns livros totalmente por fora da academia, só que continuou com o trabalho de físico dele. No trabalho de físico ele não publicava besteira. Como o Mitch Boswell charlatão, publicava besteira a rolo. Depois que ele começou a encher o cu de dinheiro com essas coisas de misticismo, ele largou a física e foi vender livro. Foi dar uma palestra de ativismo quântico em São Paulo, aí, que custa 5 mil por pessoa para ver aquela bagaça lá. Sobre o quê? Ativismo quântico. Ativismo quântico. E a propaganda que eles fizeram que ele era candidato ao prêmio Nobel. Ao Nobel. Então, se for Nobel, de boa parentagem, né? Cara, o Mitch Boswell é um candidato ao Nobel. Às vezes o pessoal tira isso, cara. O bagulho já é mentiroso ao extremo. Os caras conseguem botar o... Só se ele fez um trabalho secreto aí que ninguém sabe, cara. Pois é, ele comunicou somente ao pessoal lá do Nobel mesmo, mas ninguém da comunidade científica ficou sabendo. Fazer o quê? É o tipo de coisa que a gente tem que ouvir, né? Ou ler. E aí, vamos passar pro resto então, ó. Senão a gente vai ficar preso aqui. Qual que é o próximo? Qual é o próximo? O próximo seria, na verdade, o Marcelo, que queria explicar emaranhamento no final, né? Ah, tá. Emaranhamento. É porque o emaranhamento eu acho que é a deturpação mais absurda de todas, né? Vamos lá. O emaranhamento é basicamente a consequência de você poder escrever o estado de uma partícula como sendo uma onda, né? Você escrever ali pela uma função de onda. E aí, como uma partícula, ela tem uma função de onda, ela pode, a gente não comentou antes, mas a gente pode escrever ela como sendo superposições de diferentes ondas, né? Basicamente é o seguinte, lembra a onda da corda do violão? A onda da corda do violão, ela tem aquela forma, que tem a barriga, né? Só que, como é que a gente escreve aquela onda, né? A gente pode escrever ele como sendo a soma de uma onda que se propaga numa direção, mas a mesma onda se propagando na direção contrária, né? Então a gente pode fazer isso com uma partícula que ela tem uma onda, a gente pode escrever ela como superposição de ondas. O emaranhamento vai além. Eu posso escrever como sendo a superposição da onda de mais de uma partícula. Então, quando eu faço a medida em uma propriedade, né, da função de onda de uma partícula, eu interfiro na outra partícula. Então, isso aí tem o emaranhamento. Eu faço a medida numa partícula, automaticamente eu causei um colapso de onda na função... colapso na função de onda da primeira partícula, automaticamente causa colapso na função de onda da segunda partícula. Então a gente diz que ela está emaranhada. E a extrapolação... Eu perdi um pedacinho da... Oi? Rapidinho, eu quero dar um complemento. Eu perdi um pedacinho do que você falou, mas uma outra forma de você ver o emaranhamento também é o seguinte, você pode, por exemplo, emitir duas partículas emaranhadas, cada uma em uma direção diferente. Quando você inverte o spin de uma partícula que foi para um lado, automaticamente o spin da outra partícula que está lá do outro lado, ela inverte também. Então a gente diz que, de certa forma, elas estão correlacionadas, elas estão emaranhadas. E aí tem uma série de coisas que são pessoas perguntando se existe violação de causalidade, se existe problema de informação sendo transmitida acima da velocidade da luz, e aí vem as deturpações que o Marcelo vai falar agora.
A deturpação é simplesmente dizer, né, que aquela questão da consciência quântica, que a nossa consciência ela é quântica. E dizer que nós estamos emaranhados. A minha consciência pode estar emaranhada com a consciência da minha mãe, que está lá embaixo, ou até com a consciência de vocês, né, que estão a quilômetros de distância daqui. E isso foi reforçado porque existem experimentos físicos de verdade mostrando que se eu produzo pares de fótons emaranhados, por exemplo, eu posso, em determinadas condições, eu posso manter o emaranhamento deles, mesmo que eles estejam afastados a quilômetros, né? Isso deu mais pano para manga para o pessoal se apoderar do emaranhamento e usar isso como respaldo para dizer que nossas consciências podem estar emaranhadas. E só tem uma resposta para isso. Nossa consciência não é quântica. Não tem isso. Isso não existe. A gente não sabe o que é consciência. Dizer que é quântico, então, é uma extrapolação muito maior. Mas a gente, se ela fosse quântica, obviamente poderia ter emaranhado. Aliás, com quase toda certeza, a gente pode dizer que não tem nada a ver com emaranhamento pelo seguinte fato. Existem proteínas nas células do cérebro que elas atuam como transdutores de sinais. Elas pegam um sinal qualquer, por exemplo, imagina assim, o seu olho, ou sei lá, a sua pele. A sua pele, basicamente, o que ela vai fazer? Ela vai transformar um sinal mecânico, que é a onda de choque que vai dar quando você toca alguma coisa, ela vai transformar isso num sinal elétrico. Para isso, ela precisa empregar essas proteínas. Essas proteínas são formadas por vários e vários e vários átomos, e esses átomos, por sua vez, por vários elétrons. Você tem tantas partículas em estado emaranhado, a probabilidade disso acontecer é ínfima. E por ínfima eu não estou dizendo assim, olha só, uma vez a cada 10, não, eu estou falando, sei lá, 10 a menos 68, sei lá, alguma coisa bem improvável, podem ficar sossegados. Não, a gente tem que chamar a atenção que o emaranhamento, ele tem ele é mantido, ele não é mantido eternamente. Existe um processo chamado processo de decoerência, onde rompe o emaranhamento. E esse processo ocorre mais rápido quanto mais as partículas estiverem interagindo com o meio externo. Alô? Estamos ouvindo. Acho que ele caiu. Alô? Caiu, voltou. Vocês ouviram o que eu falei? Do Ouvi. processo de decoerência? Menos o finalzinho. Não, que o processo de coerência ele ocorre mais rápido quanto maior for a interação das partículas com o meio externo. Por exemplo, eu tenho um par de fótons emaranhados, se eu colocar eles para interagir com o meio externo, o emaranhamento vai ser rompido. Essa situação que eu falei, por exemplo, em que os pares de fótons que eles viajam quilômetros e permanecem emaranhados, ocorrem em condições muito específicas, eles sendo transmitidos, por exemplo, em uma fibra ótica com um índice de refração muito próximo de 1, e também com muito pouca interação com os componentes dessa fibra. Resumindo, é numa situação basicamente perfeita, coisa que num cérebro turbulento, quente como o nosso, é impossível de se ter. Exatamente. Faltou só o último caso aqui, que é o tunelamento. O tunelamento eu vou dar uma explicação super rapidinha, que eu acho que ele serve mais para ilustrar uma extrapolação do que em si um caso de que as pessoas podem realmente aplicar. Eu nunca vi nenhuma aplicação direta do tunelamento quântico para misticismo. Não duvido que haja, porque hoje em dia tem dieta quântica, sexo quântico, direito quântico, marketing quântico. Qualquer coisa que você colocar no Google quântico, você vai achar. Mas é o seguinte, na mecânica clássica você sabe que se você tem uma barreira entre alguma coisa, por exemplo, uma partícula está entre uma barreira. Ela vai chegar, vai bater de um lado da barreira, vai voltar para o outro lado, bater do outro lado da barreira e ficar presa dentro dessa barreira. A mecânica quântica não. A mecânica quântica, devido aos casos probabilísticos dela, ao fato de a gente trabalhar com funções de onda,
a gente consegue calcular um valor de penetração nessa barreira que a gente pode ter. E por esse valor de penetração, a gente pode saber se a partícula tunela, ou seja, se ela vara essa barreira ou não. E, de uma forma... Vamos pegar um nosso aqui, vamos fazer uma brincadeira, vamos falar quântica aqui também. Por exemplo, eu poderia generalizar esse caso para o nosso dia a dia. Eu poderia falar assim que, se você quiser, você pode se jogar na parede, que devido às propriedades da mecânica quântica, você pode tunelar para o outro lado da parede da sua casa. Você pode se jogar na parede da sala e cair dentro do banheiro, por exemplo. Bom, vamos lá. Qual é a chance disso acontecer com você? Você pode passar o resto da eternidade do universo fazendo isso, que nunca vai acontecer com você. Esse é um caso de extrapolação da mecânica quântica. É um caso absurdo, mas que é menos absurdo ainda do que grande parte das extrapolações que essas pessoas fazem na internet do misticismo quântico. Isso por quê? Porque se jogar na parede ainda é uma coisa comum, é uma coisa mensurável, diferente de amor, diferente de paz, diferente de harmonia, diferente de vibrações psíquicas. E eu falando aqui, obviamente, vai ser ridículo para todo mundo. Ninguém vai ficar se jogando na parede. Eu já vi. Você falou que nunca viu o tunelamento sendo usado, mas eu já vi. E é justamente usado nesse sentido de poético, né, romântico, de transpor as barreiras. Desculpa. Você já viu que uma pessoa tunelando na parede? Você já viu alguém usando... Não. É justamente dizer que você transpõe as barreiras, entendeu? É você superar suas dificuldades. Verdade, cara, verdade. Tem essa mesmo. Eu acho isso tão picareta, cara. É difícil acreditar que alguém fale isso, né? Eu prefiro muito mais do que as brincadeiras que o Douglas Adams faz com essa ideia da incerteza e da... Já viram o gerador de probabilidade infinita? Já. Então, é muito mais genial. Para quem não conhece, o gerador de probabilidade infinita funciona assim. Ele amplifica as improbabilidades. Então, o que é improvável torna-se provável. E ele é um método de transporte. Acontece que é o seguinte, imagina que você está numa nave do universo. Qual que é o lugar mais improvável para você aparecer em questão? É justamente o lugar que você quer estar. Então, por isso que ele funciona como método de transporte. Interessante é que ele foi construído a partir do gerador de probabilidade finito, né? Sim. É por isso que eu falo. Os argumentos do Douglas Adams são muito mais bem construídos, né, do que desses caras. Mas o que eu ia comentar é outra coisa. Pode falar. Então, falando o que o Marcelo estava falando, realmente é isso mesmo, cara. Você pega, por exemplo, meu exemplo foi ridículo, você tunelar na parede, mas imagina só você fazer essa generalização. Você pegar e falar que a gente vive num universo quântico, somos seres quânticos assim, em escala macroscópica, porque a gente pode tunelar os problemas da nossa vida. Se você parar um pouquinho, você vai ver que isso é ridículo, cara. O que você ia falar, Douglas? Eu cortei você, desculpa. Eu nada. Que tópico falta ainda? Eu cortei alguém então, cara. Não sei quem eu cortei. Só se era Falta o tópico 3, ó. Besteiras e tentativas. Bom, eu vou falar num ponto aqui, que foi um ponto que eu estudei então, que é o próximo tópico. Se o Marcelo tiver alguma coisa para falar, a gente volta um pouquinho. Bom, não sei vocês, mas eu perdi um tempão da minha vida, ainda continuo perdendo um tempão, talvez seja o maior texto que eu já escrevi, que já está levando 3 meses, pelo jeito vai demorar mais uns 3 para ficar pronto, que é para falar sobre uma teoria do Penrose, físico conceituadíssimo, conhecido por ter belos slides, por ter cooperado com várias teorias modernas e ter sido amigão do Hawking. Que é o seguinte, ele junto com um anestesista, sim, um anestesista, não é um neurocientista, estão criando faz 20 anos que eles trabalham numa teoria chamada OR, que é, não sei o que, redução orquestrada. Deixa eu achar exatamente. Ô Douglas, aproveita para mim o nome aí direitinho, porque o meu navegador está travando, tem como? Qual o nome? Deixa eu procurar aqui. OR. Eu vou mandar para você aí inbox assim que eu conseguir
que o meu navegador, que o Google Chrome, responda os meus pedidos. Aqui, tá no lado. Então, é o seguinte. A teoria que ela tenta fazer é dar uma descrição quântica da nossa consciência, de fato, partindo do pressuposto que a consciência ela se dá em microtúbulos cerebrais. Bom, isso aí já faz parte do pessoal que estuda neurociência, eu já não sei porcaria nenhuma. Há uns meses atrás, o site Hype Science, eles postaram um texto falando assim que de 20 predições dessa teoria, se eu não me engano, 8 delas foram confirmadas e as outras não foram refutadas. Então eu fui atrás, porque eu acho que como dizer assim, é um pouco de falta de caráter nosso ter alguma notícia dessa que supostamente o caráter quântico do pensamento está sendo comprovado, e a gente virar as costas e negar. Então eu fui atrás, peguei os papers, resolvi... só quero o nome, copia o nome para mim. Então fui lá, peguei os papers, fui entender exatamente o que foi comprovado, o que não foi comprovado. Daqui a alguns meses eu vou postar lá no meu blog, daí quem quiser ver direitinho as fontes vai estar lá. Acontece que, realmente, eles tiveram 8 comprovações. Só dessas comprovações, 7 delas são estritamente voltadas à área de neurologia. Ou seja, de falar, basicamente, que drogas psicotrópicas ou mesmo anestesias, elas têm efeitos diretos em microtúbulos cerebrais. Ou seja, não tem nada de quântica. Eu estou falando que coisas que alteram nossa consciência também afetam os microtúbulos. Tudo bem, ok. Nesse ponto, parece que tem alguma relação realmente entre nossa consciência, mas não o que é consciência, sim estarmos conscientes com os microtúbulos. Aí, a parte quântica era apenas um dos itens, não era vamos dizer assim, uma parte fundamental, era apenas um dos itens que era confirmado a partir de uma generalização de algo que acontecia nos microtúbulos. Ou seja, você só conseguia falar que aquilo tinha corroboração científica se você generalizasse o que acontecia no cérebro, e depois de generalizar, você traçava um paralelo entre o que eles esperavam e o que de fato foi observado. Então, não foi algo que se espera de relevância para se confirmar uma hipótese. Foi simplesmente pode ser. Talvez haja coerência no que nós afirmamos para o que foi observado em laboratório. É isso. Desses 20 anos de pesquisa, o único caráter que liga a mecânica quântica à consciência em microtúbulos é uma suposição fraca, com evidências fraquíssimas. Então a OR, apesar de ela ser muito aclamada por pessoas que curtem essas coisas, ela não passa hoje em dia de uma tentativa de teoria científica que é atacada em todos os âmbitos da ciência que ela tangencia, como a física, a biologia, a neurociência em geral, a farmacologia, a matemática e a filosofia. Basicamente, o que eles têm ali é mas um longuíssimo caminho a seguir para que isso consiga ser de fato ciência. E até o momento, no ponto de vista generalista, de tratar a consciência como quântica, é o que a gente tem mais perto de uma teoria científica. Fora isso, a gente não tem mais nada. Ô, Marcelo, você tinha me interrompido, cara? Aí você caiu, o que você ia falar? Não tinha caído, não. Eu tinha interrompido? Você foi falar alguma coisa que eu estava falando, eu parei de falar e você saiu para comer alguma coisa. Não lembro. Você estava falando daquele trabalho do Penrose que a gente estava comentando antes, né? Isso mesmo, é exatamente isso. Então, mas isso aí é justamente o pior de tudo. Isso aí dá pano para manga para usar argumento de autoridade, né? Como você falou, é um trabalho muito, muito criticado, mas a gente sabe muito bem que qualquer coisa que tem cara de evidência que corrobore as ideias desse pessoal aí, eles vão tomar e vão usar como escudo. É isso aí. Isso quando não pegam uma frase solta de algum cientista qualquer e usa isso aí como argumento, né? Como aquela o que Michio Kaku provou que Deus existe, né?
Ele já fala umas besteiras, né? Mas ele nunca falou isso. Você pega, por exemplo, o Feynman. Aquela frase do Feynman de que ninguém entende mecânica quântica também é muito usada, cara. Mas o Feynman disse que ninguém entende mecânica quântica. Então, automaticamente, o que você fala tá errado e automaticamente o que o Amit Goswami fala tá certo. É isso. Ou seja, ninguém entende mecânica quântica, menos o Amit Goswami. Ele entende e ele tá certo. Exatamente. E lembrar que o Feynman disse isso também num outro Mas contexto. Foi num contexto há muito tempo atrás. É o caso que o Marcelo falou. Pega a frase solta, tira do contexto e quer usar ela. Exatamente. A gente podia ver se alguém botou alguma pergunta lá, né? Alguma coisa aí. Dá uma olhada pra nós, Hugo. Tem alguma coisa lá? Vamos ver aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Tinha um cara falando assim, quer ver, ó? Só preciso comentar sobre isso, cara, porque eu adoro esse tipo de comentário, ó. Vamos falar de peteca? Olha só, cara, Ó, tem um aqui que acho que é legal a gente discutir. O do Felipe Barata. Ele diz assim: o que dizer dos caras que dizem que não publicam em periódicos porque o meio científico supostamente boicota o que está fora do padrão? Barata, o que eu posso te dizer, cara, é que quem diz isso ou está sendo desonesto ou é completamente ignorante sobre como funciona o meio acadêmico, porque não existe essa cooperação enorme entre cientistas. No meu departamento é um querendo matar o outro o tempo inteiro. Se aparecer alguém com uma tese que refuta algum aspecto da mecânica quântica, os caras vão brigar para decidir quem que vai apoiar o cara para poder ganhar apoio em cima disso, entendeu? A ciência, ela é extremamente competitiva, entendeu? A gente tem um paradigma de cooperação, até tem, limitadamente, a gente funciona pelas mesmas regras e tal, mas isso de existir uma conspiração massiva no mundo inteiro para esconder um resultado, seja em mecânica quântica, seja em aquecimento global, que é uma coisa que você escuta muito, né? Galera que é cética em aquecimento global dizendo, não, é porque existe uma conspiração para... Entendeu? E a outra coisa é que, assim, é muito fácil afirmar isso, né? Quer dizer, qualquer coisa que vai de encontro às suas ideias, você fala que é conspiração, que é censura, que é... Agora, desculpa, simplesmente pode ser que você esteja falando bobagem, né? Ô, Guilherme, você falou, me lembrou uma coisa, cara. Uma vez eu toquei nesse ponto sagrado de criticar o Amit Goswami, e uma pessoa me mandou um vídeo do Amit Goswami numa mesa redonda da cultura, onde o físico perguntou para ele assim: a ciência, ela é feita de confrontos, por que você não coloca suas ideias a confronto? Aí o Amit Goswami respondeu o seguinte para ele, assim, porque a ciência que eu faço não é uma ciência de confronto, é uma ciência de amor, uma ciência de construção. Ai, caraca. Aí, o que acontece? As pessoas acharam essa resposta linda. Porque, assim, olha que bonito, ele quer a paz, ele quer que todo mundo se ame e construa ciência junto, entendeu? Ele é a favor da paz. Tamanho, cara. Cara, isso pra mim é uma piada, cara. Só pode ser. Mas é uma piada. É um humor quântico. Porque o cara chega e fala assim, não, eu não quero uma ciência com contestações. Eu quero uma ciência onde eu falo, todo mundo aceita e me ajuda a construir o que eu tô falando. Tipo assim, a gente vai ter a nossa certeza, que já é pouca em ciência, vai resultar zero com um negócio desse. Porque é justamente nas contestações, no pessoal caindo em cima da gente, que a gente consegue ver os nossos erros, que a gente consegue melhorar nosso trabalho. Que nem o Guilherme estava falando. O que a gente... Pode falar. É só para dar um nome, o que o pessoal costuma chamar do mecanismo autorregulatório da ciência. Exatamente. Por exemplo, quando você vai defender sua tese, a sua tese é num assunto que todo mundo conhece geralmente, é orientada por um cara que no departamento geralmente todo mundo sabe que é um pesquisador sério, aí você vai defender seu trabalho, todo mundo cai de pau e pedra em cima de você, como se você estivesse defendendo quase uma anomalia ali. Tudo isso é um teste, cara, para saber se, além do domínio, que você tem domínio do negócio, o que você está falando, você realmente tem firmeza, você sabe que tem coerência naquilo. Então, o ataque na ciência, você é treinado para ser atacado na ciência desde o partir do momento em que você começa a tentar fazer ela. E isso é saudável na ciência. Obviamente que competição, eu sou uma pessoa que, pessoalmente, eu sou contra
competições em ciência em si. Eu acho que a ciência realmente é um conhecimento que deve ser construído, mas isso não é por todos, mas não que isso seja incriticável. A crítica, ela é extremamente necessária. Mas o que que eu é acho competição por também, exemplo, né? pode falar. Porque se esse eu é o tenho uma ponto. ideia nova, eu quero colocar o crivo, eu quero ter crítica, quero que critiquem minhas ideias. Sim, exatamente. O ponto que eu falo de competição é quando você separa dois grupos e ambos estão trabalhando em coisas muito próximas da mesma coisa, só que eles não têm contato um com o outro e querem simplesmente publicar antes, entendeu? Sendo que juntos eles poderiam fazer um trabalho muito melhor. E infelizmente isso acontece em muitas áreas, cara, que eu vejo ainda. E nesse É ponto culpa eu da acho que CAPES. Hã? É culpa Exatamente. da CAPES. Você falou exato, você tocou no ponto, cara. Você tocou no ponto. Mas isso não faz parte do assunto de hoje, nem vale a pena. Tudo bem, deixa pra lá. É. Mas então, aproveitando que a gente está falando sobre essas. Alguém quer terminar aí ou não? Cara, eu acho, sinceramente, eu vou ser curto e grosso. Esse negócio de dizer que, eu não vou publicar porque vão boicotar é uma desculpa esfarrapada, cara. Concordo. Claramente é uma desculpa esfarrapada, né? Mas assim, além de ser uma desculpa esfarrapada, mas assim, a minha resposta foi no sentido de tentar explicar para a pessoa por que nunca seria possível, digamos assim, que algo dessa forma, como eles estão dizendo, acontecesse, né? Uhum. É também infantil, né? Tipo assim, a comunidade científica mundial não concorda comigo, eles estão me perseguindo. Eu sofro bullying. Cara, se, vo, Vocês se têm você, se ideia? você quer. Hum, Mas se você quer jogar. Se você quer participar de um campeonato de War, cara, você tem que saber as regras do War, cara. Você não pode simplesmente chegar no campeonato de War e falar assim, vamos jogar War com a minha regra, entendeu? Pois é, e assim, são vários os casos de cientistas ao longo da história que sofreram para publicar, cara. Boltzmann se matou praticamente por depressão, que o trabalho dele não era bem aceito, mas publicou o trabalho dele era discutido, tá? Não era uma coisa, só não era uma coisa assim que todo mundo foi correndo abraçar, né? O Einstein mesmo, o Einstein ele era o quem quando ele publicou o artigo dele sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, em 1905, ele trabalhava no escritório de patentes, sabe? Então, e as ideias dele eram bem impopulares também, entendeu? Ninguém estava muito à vontade com elas. Então, essa história de, não, o meio científico importando, pô, lugar de chorar é na cama que é quentinho, meu amigo. Não, mas aí outra observação, ocorre sim, às vezes, o boicote, mas assim, eu vou botar um caso aqui de boicote. O Lemaitre foi publicar o artigo dele. Quando chegou, o árbitro era o Einstein barrou porque não gostava da ideia. O que o Lemaitre fez? Mandou para outra revista e foi. Exato, mas é esse o ponto, né? Até pode ter um ou outro periódico que se recusa a publicar, entendeu? Agora, assim, você dizer que todos os periódicos de toda a comunidade científica em todos os lugares do mundo não vão aceitar o seu trabalho porque existe uma conspiração, velho. Não. É loucura. Tem mais algum tópico para abordar? Exemplo. Desculpa vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Uhum. Vocês estão conseguindo me ouvir? Seguinte, uma coisa que vocês estavam falando aí, que infelizmente eu acabei perdendo uma parte da discussão. Por exemplo, na matemática tem um caso desse, né, cara? Por exemplo, o Cantor. Cantor foi um cara que tocou na ferida dos matemáticos da época, né, cara? De tratar os infinitos de verdade. E ele foi recusadíssimo na época que ele fez isso. Porque era quase uma subversão. Hoje em dia, ele é considerado um matemático fenomenal. Qual é a pergunta aí, Douglas? Você tá dormindo aí? Alô? Diga. Não, eu ia pedir pra gente comentar aqui, o Humberto Caetano botou aqui, um ponto legal a se falar é sobre a pilantragem de alto nível, coisas como medicina quântica. Pra mim, cara, esse é o pior de tudo.
Acho que a gente podia abrir um tópico, né? Aproveitando aí, ó, que agora vai entrar o bullshit, né? Fala sobre isso. Pode ser. Tal da cura quântica, etc. Porque esse lance de consciência quântica, espiritualidade quântica, até certo ponto, é uma coisa ruim, mas não é tão prejudicial diretamente ao ser humano, porque a única coisa que faz é o cara ficar rico de tanto vender livro de autoajuda. Agora, a cura quântica, o buraco é mais embaixo, né? Porque faz as pessoas procurarem alternativas à medicina tradicional, às vezes abandonar tratamentos, e em busca de outros tratamentos alternativos que não tem nenhuma eficiência comprovada. E como a gente é construído, todas as ideias são construídas tudo aquilo que a gente estava falando, em apenas usar o jargão da mecânica quântica e inventar lorota. Sei lá, uso de cristais, sei lá, um exemplo era aquela pulseirinha, né, a Power Balance, vocês lembram dela? Eu lembro. Coisa desse tipo, entendeu? A pulseirinha era até bonitinha, mas custava R$ 150. Quem ia pagar aquilo? E ainda fizeram uma Os publicidade. hologramas, Muita gente né? pagou, cara. Os hologramas, pessoas. Hã? E ainda fizeram uma publicidade Muita gente tremenda pagou. pra vender aquilo. Não, um monte de gente comprou, cara. Um monte de gente comprava e saía por aí desfilando aquela porcaria lá, achando que... Ah, mas aquele negócio funciona no... O Ronaldinho Gaúcho aparecia direto. Então, por exemplo, o dono daquele negócio, cara, encheu o rabo de ganhar dinheiro. Pra ele funcionou, foi uma beleza. Oh, mas entrando na Pra ele discussão, funcionou. entrando na discussão lá da parte que envolve um pouco o misticismo com a quântica. Pelo que eu tô vendo é o seguinte, né? Até pelos próprios místicos esotéricos, eles sentem aquela necessidade tremenda de usar a ciência para querer sustentar alguma ideia, né? Aí usam a quântica para sustentar essas posições, né? Mas, pelo que eu tô vendo é o seguinte, é por causa pelo que eu vejo assim, pelo menos, nos últimos tempos parece que, tipo, você usar um jargão de ciência já o coloca ela como um status de fato, de realidade. Por exemplo, no documentário O Segredo, eles se apropriam do uso do termo lei. Aí tem lá, a lei da atração. Aí eu já vi gente comentando, pô, é uma lei física, logo é verdade. Lei não pode ser contestada. Então, ou seja, já começa uma desinformação a respeito dos conceitos dentro da pseudociência, né? E parece que fazem questão mesmo agora de usar termos assim da ciência, porque parece que ciência realmente virou um sinônimo de conhecimento incontestável na visão de quem divulga esse tipo de informação. Cara, na verdade é o seguinte, do meu ponto de vista, é que eles sempre vão precisar de confirmação, porque são seitas, né? São subpensamentos religiosos que precisam tomar uma forma maior e ter mais acesso às pessoas, para que você consiga chegar com um católico, por exemplo, fazer com que eles acreditem em pensamento quântico. É diferente de você chegar para uma outra pessoa que não tem religião, mas que tem tendências místicas e falar para o pensamento quântico. Quando você começa a tentar usar a ciência para o seu lado, você começa pelo menos a falar para um grupo maior de pessoas, assim, olha só, eu tenho embasamento, o que eu estou falando tem uma razão, não é um devaneio maluco da minha cabeça. E ele está mentindo falando que a ciência embasa ele, mas ele tenta usar isso para dar solidez. E é com solidez que ele vai tentar trazer mais pessoas para esse âmbito e com isso, com certeza, conseguir mais dinheiro. Só que eu queria deixar claro uma coisa aqui. Quando a gente fala sobre picaretagem e tal, eu estou me referindo diretamente para as pessoas que sabem o que estão fazendo e que ainda assim continuam mentindo para os outros. E, infelizmente, existem muitas pessoas que são enganadas nesse meio, que elas realmente acreditam que isso tudo é verdade. Essas eu não considero que são picaretas do meu ponto de vista. São pessoas enganadas que passam adiante a picaretagem que existe sobre elas, entendeu? Vamos falar sobre bullshits, então. O que vocês acham?
Ah, então vamos lá. Vamos lá. Bom, vou te dar a introduçãozinha aqui. Acho que é interessante então a gente Como falar cura quântica? sobre quais partes são exatamente que a gente sabe hoje em dia que não tem sentido em si. Não é aquelas que a gente pode falar assim, talvez no futuro dê uma descrição quântica para isso. Não, são aquelas que não tem nada a ver de fato com a realidade. No momento, sem dúvida alguma, cura quântica, cara, é um bullshit. Todas as pesquisas que você pode encontrar na área de cura quântica podem entrar no Web of Science, por exemplo, procurar lá por Quantum Health, por Quantum Healing. Vocês vão ver que... antes do meu blog, eu fiz um apanhado de papers. Todos os papers que você vai encontrar, 5 têm relação com com cura quântica. Desses 5, 4 deles simplesmente são artigos de jornal, não são artigos científicos. Tem um autor, 0 citações, foram publicados em tipo, New York Times, ou no máximo um periódico esquecido por Deus aí, que ninguém conhece. Aí eu achei aquele eu achei muito bom, a propósito, que ele testava uma energia psíquica muito louca lá. Foi feita por um grupo de australianos, que eles testaram realmente de fato, pegaram pessoas assim, tentaram ver a cura por essa energia que eles chamavam de QEB. E só que no final do artigo eu fiquei até meio desanimado, cara. Eles falaram que na verdade os termos quânticos que eles utilizavam lá era apenas uma apropriação de jargão, não era nada realmente relacionado à mecânica quântica, que eles partiam do princípio da existência de uma energia que foi inventada por uma escritora de livro de autoajuda, e antes disso nunca houve na literatura qualquer menção a isso. E hoje em dia essa mesma mulher ganha a vida vendendo livros e dando palestras de como manusear essa energia que ela mesma inventou da cabeça dela. Então não existe publicações na área de cura quântica. Nem cura de cristais, nem nada do tipo que envolva quântica. Não, peraí, deixa eu deixar uma coisa bem clara. A mecânica quântica pode de alguma forma ajudar a curar você? Bom, pode. Pode sim, porque vários, hoje em dia, diagnósticos de tratamento de câncer são feitos à base de princípios da mecânica quântica, como, por exemplo, aquele PET scan para detectar câncer, por exemplo. Ele usa antipartícula. E aí, querendo ou não, você tem quântica sendo utilizada para ajudar a curar pessoas. Mas é totalmente diferente do que aquela suposta pesquisa que aconteceu na USP, lá do cara mostrar que o reiki dava certo. Cara, aquela pesquisa, eu não sei como é que aquilo passou por uma banca. Fazer o quê, né? Essa é uma outra caretagem, né? Essa cura por imposição das mãos. Já começou desde da Cortou. crença humana. Isso antes. Cortou, Marcelo. Crença do quê? Alô? Tinha cortado quando você falou. Não, eu estou dizendo que essa questão da cura de imposição de mãos é outra picaretagem. E ela já existe desde antes, desde a época em que a coqueluche era o magnetismo e não a quântica, né? Nossa. Ô pessoal, deixa eu só me despedir de vocês, porque eu preciso sair agora. Eu tenho um compromisso. Tá? Beleza, Guilherme. Beleza. Mas valeu aí pelo papo, tá? Eu acho assim, é importante esclarecer, não para quem, digamos assim, para quem quer acreditar no assunto, mas para quem tem dúvidas mesmo, né? Para quem honestamente não sabe se essas coisas são verdade, se não são. É um assunto técnico, não é uma coisa fácil. E eu queria dizer que eu estou à disposição aí, se vocês acharem meu perfil no Facebook, se vocês me acharem no AskFM, no YouTube, podem fazer perguntas, sintam-se à vontade, tá? Então, muito obrigado aí pelo convite, galera. Até mais. Valeu. Falou. Bom, olha só de cabeça que é um extremo bullshit. Bom, vamos lá. Sexo quântico, dieta quântica, reprogramação quântica, alma quântica, o que mais? Você lembra alguma coisa quântica que também está faltando? Psicologia quântica. Ativismo. Psicologia. Ativismo quântico foi bravo. Ufologia quântica. Ufologia quântica. Astrologia quântica. Astrologia quântica, tem mais. Pô, eu não consigo lembrar mais nada, esqueci tudo do negócio quântico.
É o Amit Goswami dominando minha mente à distância. Tá emaranhado contigo aí. Credo. Oh, mas aliás, uma coisinha assim, Thiago, pelo que eu, se eu não me engano, aliás, aquele artigo que foi publicado sobre o Reiki lá, que estava sendo divulgado pelo menos nas mídias sociais, se eu não me engano, aquele artigo realmente nunca existiu. Acho que ele nunca, parece que ele nunca foi publicado realmente em nada, nenhum pesquisador da USP. Não, mas ele não foi publicado, ele foi desenvolvido como uma tese, se eu não me engano, de graduação, cara, ou de mestrado. Não era exatamente sobre isso, não era, tipo, pelo que eu me lembro, não era uma defesa exatamente do Reiki. Eu tinha lido, cara, se eu não me engano, é que eu tinha lido uma refutação, eu não lembro qual era o site, não sei nem se foi o E-Farsas que debuncou isso, eu não lembro exatamente. Mas eu lembro que existia um trabalho, mas não era um artigo científico, mas foi distorcido completamente o que estava escrito no trabalho em relação ao que estava sendo divulgado nas redes sociais. Cara, a questão pode surgir uma ou outra coisa na academia nesse sentido, mas de certa forma a academia ela é blindada em relação a isso, justamente pela questão do mecanismo autorregulatório da ciência, né, que consta da revisão dos pares, etc. Mas o pior, cara, é que isso tem que ser levado para a educação mais de base. Eu não sei. Quem foi que escreveu aquele artigo lá no Universo? Foi no Universo Racionalista sobre a pseudociência nas escolas? Foi publicado, se não me engano, por não sei quem foi que escreveu. Enfim, mas por exemplo, eu conheço uma menina que ela contou pra mim que no segundo grau uma professora dela pediu para os alunos fazer o trabalho sobre o segredo, cara. Entendeu? Esse tipo de coisa está suscetível a muito mais ocorrer nas escolas do que nas universidades. E aí que a divulgação científica, não só a divulgação científica, mas como a nossa divulgação do pensamento crítico, cético, é importante. Não, mas as pessoas precisam entender o que é ciência, o que é o método científico. Teve professores Marcelo, então, que divulgaram o Quem Somos Nós também. Recomendaram o filme para os alunos também. Então, o meu tio, ele é formado em História. E durante a graduação dele, uma professora pediu simplesmente que eles fizessem um trabalho sobre o Quem Somos Nós, cara. Tipo, foi numa disciplina de alguma coisa de educação que ele teve, e a professora pediu para ele fazer um trabalho sobre Quem Somos Nós. Ele veio me procurar, falou assim: Thiago, a professora pediu para a gente fazer um trabalho sobre física, sobre o filme Quem Somos Nós. Eu falei assim: não tem nada de física no seu trabalho, então. Que vai picaretagem. Aí ele conversou com ela lá e ele acabou não fazendo o trabalho. Mas isso acontece muito, cara. Acontece muito porque a gente tem professores que dão aula de física e não são físicos, e pessoas que confundem o que são crenças pessoais com o que são conhecimentos científicos. É muito comum, infelizmente, você ver algumas coisas do tipo em alguns cursos de humanas. Gente, eu não estou xingando nenhum curso, eu não estou desmerecendo nada, mas infelizmente, em alguns cursos de filosofia ou mesmo de psicologia, eles adoram chamar a gente positivista, cartesiano e etc. É incrível, né? Porque eu consigo ser chamado, cara, de cartesiano e positivista e meia hora depois ser chamado de relativista, cara. Acho que eu não sabia direito. Sabia um direito, relativista pós-moderno. Além de ser reducionista também. Reducionista, é. As pessoas não sabem os termos que elas usam, cara. Mas acontece o seguinte, por exemplo, é moda aqui, já tive discussões com muitas pessoas da psicologia, por exemplo, que elas acham que a ciência provou que o universo se comporta como um organismo vivo, como um cérebro pensante. E se você falar para ele que não é nada disso, que a nossa ciência não faz nada disso, ele vem jogando na sua cara: você é muito atomista, você é muito cartesiano, você é muito positivista. Ou seja, se você contesta eles, automaticamente você está errado porque você é positivista. Você só é cabeça aberta se você concorda com eles. O oposto não é verdade. Eles são cabeça aberta, mas eles não concordam com nada do que você falar. Eles te reduzem ainda.
Esse é o problema, é ter a mente aberta pra tudo, tudo e qualquer tipo de bobagem, no teu senso Não, crítico cara, de é aquele disseminar o negócio, conhecimento. você tem a cabeça aberta porque te convém. É esse o ponto. Por isso que Sagan diz, Diferente do que. mantenha a mente aberta, mas não tão aberta ao ponto que o cérebro caia. Então. Porque, por exemplo, pesquisadores são mente abertas, entre aspas, muito entre aspas. Por exemplo, pesquisadores são mente abertas para você nem todos eles, mas no consenso geral, são mente abertas para você chegar e falar assim, ó, seu trabalho tá errado por causa disso, disso e disso. Muitos pesquisadores vão falar assim, realmente, meu trabalho tá errado por causa disso, disso e disso, vamos partir para outro. Obviamente que existem aqueles, os mais velhos, né, que você tá errado por causa disso. Não, não estou errado. A sua física que não está condizente com a minha. Isso existe ainda no meio acadêmico. Existe essa ignorância ainda no meio acadêmico, essa resistência a ideias. Em qualquer ambiente humano isso vai existir. A ciência não é privilegiada em relação a isso. Mas o que acontece é, como o Marcelo falou, tem os mecanismos autorregulatórios, entendeu? E com o tempo as coisas vão melhorando. Eu acho que a gente já fez até alguns comentários que eu acho que esse é o tipo de assunto que caberia até um outro hangout, né? Começar a falar de relativismo e talvez entrar até na parte do pós-modernismo das ciências humanas. Isso pode entrar para uma outra situação. Tem duas perguntas aqui, vamos dar uma olhada aqui. Daí a gente termina e encerra já, né? Que tá ficando tarde. Vamos ver aqui. Bom, tem o Anônimo 007. Né? Nossa. Eu vi essa pergunta. Tu viu? Eu não li ainda. Não. Então, daqui. Eu estou lendo um livro chamado Inteligência Emocional. Vocês reconhecem que pessoas que conseguem lidar com seus sentimentos em momentos difíceis, como quando estão doentes, podem se recuperar mais rapidamente? Olha, acho que sim, né? Talvez isso aí tenha alguma coisa relacionada ao efeito placebo, mas nada a ver com cura quântica e coisa do tipo. Cara, eu acho que isso está mais relacionado àquelas pesquisas que as pessoas apontam sobre sistema imunológico de pessoa em depressão, que não tem nada a ver com quântica, do que em si com o pensamento da pessoa. Estou doente, mas estou fazendo pensamento positivo aqui, aí o pensamento positivo da pessoa interfere quanticamente na doença dela. Não, cara, você vai sair totalmente Sabe uma coisa que eu gostei? gostei? De placebo. A sua função de onda é um estado superposto de saúde e doença. Aí você colapsa. Exatamente, aí você colapsa onde você quer ali, entendeu? Cara, tem uma coisa que eu gostei muito, porque eu nunca tinha visto ninguém falar em rede nacional isso. Foi o que a neurocientista Suzana Herculano disse no programa lá da Fátima Bernardes no ano passado. Ela foi clara e objetiva quando foi perguntada: pensamento positivo ajuda em alguma coisa? Aí ela já quebrou logo o mito de cara. Pensamento positivo não tem evidências nenhuma que pensar positivamente vai melhorar sua vida, vai acontecer coisas melhores. Eu achei ideal ela já quebrar esse conceito logo no começo. Nunca tinha visto. Eu vi que os outros participantes fecharam a cara com ela depois disso. Foi quem que falou? A Suzana Herculano, que é uma neurocientista. Ah, tá. Cara, eu acho que é até pior, cara. Eu acho que é pior porque pode causar muita frustração. Uma coisa que eu acho foda é o seguinte, cara, nessa questão do segredo, por exemplo, que eu já vi argumentos do tipo assim, o avião caiu por quê? Porque todo mundo daquele avião estava pensando errado. Cara, você tá vendo que você tá jogando a culpa da desgraça nas pessoas. Tipo assim, de repente eu acordo pra baixo num dia, aí de repente eu sou atropelado por um caminhão porque eu tava pensando na frequência de um atropelamento de caminhão. Aí entrou em ressonância, né? Entrou em ressonância, exatamente, porque um caminhão entrou em cima de mim. Pois é, cara, tipo, do meu ponto de vista, cara, isso é totalmente racional. Mas então, voltando ao ponto da pergunta lá, isso não tem nada a ver com quântica, cara, isso tem muito mais a ver com o caráter psicológico e da imunidade do corpo. Inclusive, acho que a pessoa deveria procurar sobre a referência que eu estava falando sobre como funciona o sistema imunológico de pessoas em depressão, e tem bastante publicações interessantes que mostram como funciona esse quadro, coisa que nós físicos não sabemos porra nenhuma. Vamos ver aqui. Tem outra pergunta aqui. Eu rolei aqui, tem mais algumas aqui, aí a gente... Pode fazer, vamos fazer. Vamos ver aqui.
Um cara que falou, vocês podem falar sobre noética? Ah, Eu nem sei direito o que é isso. Noética é aquele negócio lá do... que apareceu no filme de Embral, né? O Cara, Anjos e nem Demônios. manjo. cara, O que é isso? ciência noética, cara, ciência noética, assim, bem a grossíssimo modo, é exatamente uma linha de deturpação da ciência que trata alguns caracteres, assim, holísticos, sabe, do universo. Essa parada que basicamente quem está discutindo aqui tem tangencia noética. Resumindo, Entendi. chama ciência, mas não é ciência no sentido de ciência que a gente faz. Talvez se você for um corpo de conhecimento mais voltado para o ocultismo do que para a ciência em si, entendeu? Tem alguma coisa a ver com Noé? Cara, Noé o filme, acho que o filme do Noé, cara, que passou, que estava no cinema, é mais realista do que essa ciência noética. Mas o filme é bom, pode assistir que é bom. É. Vocês sabiam que pessoal o... que é católico, pelo menos, meteu o pau, cara. Não, mas você tem que ter uma visão seguinte, o Aronofsky, o diretor, ele é ateu e de origem judia, né? Então, a visão dele... Tô com o puteiro, ó. A visão dele é completamente diferente. Tá, deixa eu ver outra pergunta aqui. O Léo Cobaini sei lá, tá muito... Eu não consigo ler teu nome, cara. Foi mal. Será que o fato de tantas descobertas, vírgula, inclusive aquelas que a ciência já admitiu da religião ou mitologias, vírgula, Quais? não seria... Quais? Gostaria de saber quais. Inclusive aquelas que a ciência já admitiu da religião ou mitologia, talvez seja geocentrismo, terra plana, Não, peraí. criacionismo. Ela desmentiu ou admitiu? Eu não entendi direito. Olha só, será que o fato que de tantas descobertas, inclusive aquelas em que a ciência já desmentiu da religião ou mitologia, Sim. Uhum. não seriam esse impulso para que os religiosos utilizem, aí ele escreveu mal aqui, utilizam para dizer que tudo é questionável, apesar de fatos e evidências da ciência? Tipo, sempre deixam aquela impressão que existem coisas além das nossas capacidades? É aquela questão do Deus das lacunas, né? Eles estão sempre procurando a lacuna e dizendo que aquilo não é do nosso conhecimento e a gente não é capaz de explicar, e aí tá o místico, tá o espiritual, tá o divino, tudo isso. E infelizmente, né, devido à ciência ser um corpo de conhecimento humano, portanto falho, sempre vai haver uma lacuna ou outra que você vai poder enfiar isso, mas aí, a partir do momento em que você faz isso pessoalmente, fala assim, ó, eu acho que isso é por causa de algo espiritual, eu acho que isso é por causa de Deus, e fica pra você, beleza, cara, sua vida, seus pensamentos em relação a isso, a gente não tem que contestar, o problema é a partir do momento em que você começar a querer sair pra todo mundo falando que a ciência prova que Deus existe nesse ponto, ou que espíritos existem nesse ponto. Esse é o único erro no assunto, porque o resto é pessoal. O resto você põe o seu Deus onde você quiser. Só para fazer uma observação, você disse que a ciência como conhecimento humano é falho, ele é falho, mas pelo menos comparado com a teologia, né, que é o conhecimento religioso, a ciência está disposta a se questionar, está disposta a evoluir, está disposta a melhorar. Enquanto que a religião não, né? É estabelecida de dogmas, verdades e pronto. Muito bem. Mais alguma pergunta aí ou não? Não, eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Tem 33 comentários no total. Bom, o Maestro Bog está perguntando, eu estou fazendo dieta quântica, e vocês? Cara, eu precisava fazer, sei lá, cara... Pô, mais uma coisa que eu lembrei, como é que é cara, dieta quântica? Você só come elétron? Sei lá, deve ser alguma coisa assim. Uma hora você come, outra hora você não come. Ou quando você come, você não sabe o que comeu. Deixa eu ver aqui. Uma vez, cara, uma vez o Daniel, o desertor desse hangout aqui, viu, Daniel, seu viado, você tá aqui comigo. Uma vez o Daniel achou um livro, cara, de medicina quântica, que falava que quando você corria, o seu corpo emitia raios gama, cara. Qual é o Hulk? Ele tava câncer. Você está correndo lá e seu corpo começa a produzir raios gama
E isso evita malefícios à saúde. Cara, imagina a maratona, cara. Você tá lá na maratona, passa aquela porrada de corredor, assim, pessoa correndo, você adquire um câncer automaticamente, assim. É. Cada besteira que a gente tem que ler, né, cara? Bom, mais alguma coisa? Teve um Então, cara. vamos encerrar. Ah, diga. Teve um cara aí botando num evento, numa divulgação desse evento de cura quântica, acho que foi na Folha de São Paulo que eu vi, que um dos organizadores estava falando, não, porque a sua vida muda completamente quando você tem um salto quântico. O meu primeiro foi quando eu era jovem. Eu tive uma gastrite, aí eu mudei minha alimentação e hoje eu sou outra pessoa. Porra, o que é isso, salto quântico? Não, é assim, cara. Por exemplo, você tem o elétron, a eletrosfera, né? Aí, de repente, o elétron tem gastrite, aí ele muda a alimentação dele, ele tem um salto quântico, uma camada exterior de eletrosfera. É, por aí. É genial, cara. É genial um bagulho desse. Uma professora do FT, a Maria Cristina, ela recebeu contato da Folha para comentar sobre esse evento que teve em São Paulo, aí, evento de cura quântica, né? Aí ela estava sem tempo, ela me indicou para responder o questionário da Folha sobre isso aí, sobre o assunto. Só que aí o que ela fez? Ela passou os meus textos para a Folha antes e falou assim, entra em contato com ele. A Folha nunca entrou em contato comigo. Claro. Elas estavam querendo alguém que faça bem o negócio. Eles querem vender. É bem capaz deles estarem com a mãozinha ganhando algum dinheiro aí, cara. Essa é a questão. É normal isso daí, cara. Ó, um último ponto aqui, ó. É possível a gente fazer um tratamento quântico da nossa consciência sem que haja necessariamente, nosso pensamento em si, sem que haja necessidade direta de misticismo? O que vocês acham? Como assim? Não entendi. Por exemplo, você acha que o nosso pensamento pode ser quântico, mas nem por isso a gente pode associar as coisas ao espiritual diretamente? Por exemplo, assim, nosso pensamento é quântico, os espíritos existem automaticamente, entendeu? Uma coisa leva a outra. Não faço ideia. É que quando você lê o texto do Rap Science que fala sobre aqueles 20 pontos lá da teoria do Orquiose e tal, as pessoas embaixo falam assim, a mecânica quântica nos levando em direção à espiritualidade. Bom, vou dar meu ponto de vista aqui rapidão. Seguinte, da mesma forma que eu já comentei antes, você pode ter um sistema, por exemplo, quando você pega um rádio, transistores dentro do rádio, por exemplo, eles têm características quânticas dentro dele. Um transistor, existem leis quânticas lá dentro que fazem ele funcionar. E nem por isso, quando você pega um conjunto de transistor ou um rádio, ele é quântico. Por exemplo, se a gente descobrir que muitas propriedades quânticas do nosso cérebro, a primeira coisa que a gente tem que ver é se no conjunto inteiro ele funciona classicamente. Tudo indica que sim. Tudo indica que tudo que a gente tem hoje de fundamental indica que o nosso cérebro é de fato uma coisa clássica no total, porque ele tem muito ruído do ponto de vista térmico, do ponto de vista eletromagnético dentro dele. Então, fenômenos quânticos ficam quase que totalmente imperceptíveis. Tudo bem. Mas vamos supor que daqui a algum tempo as pessoas descubram que nossa consciência está em algum lugar do cérebro e que a gente pode aplicar alguns fenômenos quânticos nela. O que faz necessariamente a gente levar isso para o lado místico? Que nós mudamos o universo, que espíritos existem e coisas do tipo. Nada, simplesmente não existe uma ponte direta entre as coisas. É possível que no futuro a gente tenha uma descrição materialista de comportamentos quânticos do cérebro. Eu li em vários lugares e eu nunca consegui achar uma conexão que falasse que cérebro quântico, ou pensamento quântico, vai necessariamente, de forma irrestrita, de forma inegável, levar ao misticismo quântico. Simplesmente não existe. É uma forçação de barra até mesmo de dois pontos que não existem. Uhum. Bom, tem duas perguntas aqui. Uma eu achei muito boa. Vamos começar. Não. Vamos começar aqui. A primeira é do Guilherme Cel. Diz: vocês acham que a religião ao longo do século está ficando mais poderosa? A religião está ficando mais poderosa? Olha, minha resposta é a seguinte: eu acho que isso não é questão de achismo, né? É questão da gente apurar os dados e saber se está realmente ficando ou não. Eu acredito em que
determinadas partes do mundo sim, determinadas partes do mundo não. Mas de qualquer maneira, minha observação é que infelizmente isso não cabe a gente comentar isso aqui, talvez por um próximo Hangout. Bom, como quanticamente não está acontecendo, minha opinião pessoal. Tá. E a outra pergunta é a do Mingo Brito. Tá. O que vocês me dizem da posição de David Bohm, que era explicitamente o espiritualista e elaborou a noção de não localidade? Cara, você matou em cima, hein, Marcelo? Foi combinado aqui. Como vocês explicam? Você pediu para ele falar. E a outra pergunta, como vocês explicam pareamento quântico? Pareamento quântico, eu acho que ele deve estar falando o que é o emaranhamento, né? Pareamento quântico com partículas que se mantêm relacionadas mesmo com a distâncias por grande distância. A segunda pergunta a gente já respondeu, está lá no início, porque... Só voltar o Hangout aí assim que acabar que vai ter respondido. Só voltar assim, já está ligado com a falta de interação com o meio externo. Você volta lá, não sei quantos minutos você vai ouvir. E a primeira parte da teoria do David Bohm é que a teoria do David Bohm, ela já é uma teoria meio antiga e ela não foi levada. Tá sem áudio, Marcelo. Cortou, Marcelo. Foi mal, eu parei aqui. A teoria do David Bohm, ela é antiga e ela não foi levada à frente justamente porque ela não acrescentou nada de novo à mecânica quântica. Das novas previsões dela, nenhuma foi observada. Então, quando eu tive na graduação, o meu professor de quântica, ele, que foi o professor Moisés Nussweig, ele... Mano. Inveja. Foi mal aí. Inclusive a minha turma foi a última que ele deu aula. Ele não aguentava mais dar aula depois da minha turma. Ele contava várias histórias pra gente da época da graduação, e uma delas é que o professor dele foi o David Bohm. E quando o Bohm deu aula para ele, foi uma época em que o Bohm veio refugiado aí da caça às bruxas, aos comunistas. Ele se refugiou no Brasil, o Schemberg, que era comunista, ajudou ele, etc. Ele ficou aqui, ele deu aula por aqui. E aí o Moisés contava que ele indicava o livro dele, o Bohm dava aula com o próprio livro, mas ele falava para eles esquecerem o último capítulo, que não servia de merda nenhuma, e era justamente o último capítulo que tinha essa teoria de não localidade. Ou seja, no final da carreira o cara mesmo estava desrecomendando a própria teoria. Então, mais alguma coisa? Só para falar rapidão aqui, tipo, o nosso ataque, na verdade não é nenhum ataque, né? O que a gente propôs foi ter uma conversa sobre, mas de forma alguma foi tentar falar alguma coisa sobre o pensamento espiritualista das pessoas, ou sobre Deus. Isso está totalmente fora do nosso escopo, entendeu? Se existe mundo espiritual, se existe Deus, não é isso que a gente quer tratar aqui. Isso é pessoal de cada um. O que a gente quis tratar desde o começo foi se realmente existia uma abordagem quântica da consciência, se existia uma abordagem quântica de cura, e como isso acontecia, se era picaretagem ou não. Esse é o nosso foco, nada além disso. Beleza? É como eu falei no início, você quer acreditar em coisas ou achar que pode ter uma ciência para explicar isso tudo bem. Mas essa ciência não é a física quântica. Definitivamente não. Bom... Douglas, como você? Não tem nada para acrescentar mais. Bom, a última observação é perguntar para vocês se vocês conhecem o humor quântico. Não, cara, deve ser horrível isso. É aquela, qual o barulho que o elétron faz quando arrota? Puta que pariu. Eu não sei dessa, cara. Eu tô com medo de perguntar a resposta. Bohr. Que merda.
Porra. Eu acho que a gente encerrou com chave de ouro o Hangout, cara. É, Últimas considerações aí, então. últimas considerações, vai. Quem começa aí? Começa aí, Marcelo, vai. Depois da piada você merece. Não, eu dei minhas últimas considerações aqui. Eu vou botar como última consideração essa frase que eu quero falar. Você pode acreditar no que você quiser, que existem ação da consciência sobre a matéria. Se bem que isso aí já é meio ferrado, mas você pode acreditar, você pode continuar acreditando, acreditar em espiritualidade, em Deus, o que for, tudo isso. E pode até querer encontrar, desenvolver uma ciência para explicar isso tudo, mas essa ciência definitivamente não é a física quântica. Até o momento não é nenhuma, né? Que a gente conheça. É verdade. Bom, para encerrar, gostaria de agradecer a quem assistiu, a quem mandou perguntas. Gostaria de agradecer também ao cara que falou pra gente falar sobre pepeca. Bom, como a gente passou dos 15 anos, como a gente já passou dos 15 anos de idade, a gente não resolveu não falar sobre isso, porque o Hangout era Teve um sobre- cara que botou agora que. Tem um cara que botou aqui, ó. Que tô fazendo sexo quântico com o meu cachorro. Caralho. Como é que... Quem vai fazer isso com o cachorro dele? O cara tá falando, ó, fazendo sexo quântico com o meu cachorro. Errei. Zoofilia quântica. Zoofilia rolando aí, cara. São os curtidores da UR, cara. Olha os caras que curtem sua página. Então, voltando aqui, bom, agradecer a todo mundo aí e tal. E mais uma vez reafirmando, esse Hangout, a gente tentou expor um ponto de vista mais científico, mais físico da coisa. Não é uma tentativa de atacar a crença de ninguém. Se vocês quiserem continuar acreditando nisso, continuem, nós não temos nada a ver com isso. Só não saia por aí falando que ciência provou alguma coisa que não provou. E aí você já está sendo mentiroso. É isso, cara. Valeu aí, Douglas. Valeu, Marcelo, por ter dado a ideia do Hangout. Infelizmente, a gente chamou muita gente para participar aí. E ninguém pôde. Dá para fazer uma lista com 30 nomes. Valeu o pessoal que a gente chamou e não pôde participar. É isso. Muito obrigado. Valeu, galera. Pô, obrigado aí pela presença e participação. Aí, Douglas. Vai. Bom, pessoal, então é isso, né? Bom, a gente tá tentando manter uma média de um Hangout a cada fim de semana. Próximo Hangout eu espero que seja, finalmente, de astrobiologia. Né? Tô conversando com o pessoal pra ver se vai rolar mesmo. Então se inscrevam aí no canal, né? Pra ficar atento com as atualizações do canal, acompanhar o nosso trabalho. Pra quem não curte ainda a nossa página, pode curtir, Universo Acionalista, pelo Facebook. Acesse o nosso site, universoacionalista.org. E é isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Obrigado pela participação dos comentários também, que fez movimentar mais o Hangout, contribui para o desenvolvimento do debate acerca disso. E é isso. Busquem conhecimento. O ET Bilu agora. Né?